noite a todos. Boa noite a todos. Por gentileza, se coloque de pé, mão no coração. Olha que maravilhoso, né? Feche os olhos, vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, meu Deus, obrigado. Obrigado, meu Pai, pela vida, pela paz, meu Deus, pela saúde, pelas bênçãos, vitórias, alegrias. Obrigado, meu Pai, por estar, meu Pai, nessa madrugada chuvosa. Meu Deus, enquanto muitos já estão descansando, nós estamos mastigando a nossa carne e fazendo o Senhor se inclinar do teu trono, meu Pai, e enxergar que realmente, meu Deus, quer terminar esse 2021 como o melhor ano da vida. Recebendo tudo, meu Pai, nos detalhes. Meu Deus, como o Senhor fez com Abraão. Mandou sair da tenda, mandou olhar para o céu e mandou contar as estrelas. Meu Pai, se puderes contar, vai ser, Senhor, verdadeiramente o número de bênçãos, vitórias, meu Pai. O número, meu Pai, de milagres que iremos viver, Senhor, eu creio. Perdoa as nossas falhas, pecados, erros, meu Deus, tudo que falamos, pensamos, fizemos. Meu Pai, que possa ter impedido, afastado ou bloqueado a Tua presença, meu Pai, de nós, nos perdoa. Meu Deus, nós te amamos. E nós não precisamos, meu Pai, postar isso no Facebook, meu Pai, ou andar, meu Deus, com adesivo, Senhor, no vidro do meu carro. Mas sim, meu Pai, é praticando, é amando ao próximo, é semeando, é aproveitando todas as oportunidades, é recebendo essa palavra, Senhor, como, meu Pai, aquilo que o Senhor fala. Aquela faca, meu Pai, que divide entre a alma e o espírito, meu Deus. Meu Pai, esteja no controle desse trabalho. Meu Deus, que não seja nós ouvindo, interpretando, falando, meu Pai. Que não seja nós, meu Pai, absorvendo, mas que o Teu Espírito tome conta. Meu Pai, tome o controle da nossa alma. E que no dia de hoje, Senhor, nós possamos, meu Pai, receber as primeiras boas novas, que é agora. As boas novas, meu Pai, de ter uma oportunidade, meu Deus, de Te engrandecer e de absorver, Senhor, talvez a palavra que vai criar um divisor de águas na minha vida. Aquela que vai cair escamas dos meus olhos ou tirar os tampões dos meus ouvidos. Meu Deus, crie em nós, Senhor. Meu Pai, cultive em nós um coração que Te agrade. E nos multiplique a graça sobre nós para viver uma vida, meu Pai, que possa, meu Pai, agradar ao Senhor. Eu Te amo, Senhor. E peço que todos nós, meu Pai, estejamos no mesmo espírito. Visite, meu Pai, a cada casa, meu Pai. A cada jovem, a cada líder, a cada homem, mulher, meu Pai, que está me ouvindo, me assistindo. A cada um, meu Pai, que está agora sentado. Senhor, enxergando, meu Pai, tendo aquele brilho nos olhos. Que oportunidade eu estou recebendo aqui. E que essa oportunidade, meu Pai, se concretize, meu Pai, em um dia, um mês e meu Pai, um final de semana poderoso no Senhor. Eu Te amo, eu Te agradeço e entrego esse trabalho em Tuas mãos. Que não seja eu, meu Deus, que não seja, meu Pai, a Jéssica, mas seja o Teu Espírito. Meu Pai, alinhando e permitindo cada palavra, cada vírgula e cada acento, meu Deus. Que nada saia de nós, mas seja tudo vindo, meu Pai, do Teu Espírito. Muito obrigado, meu Deus. Nós Te amamos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Sente-se por gentileza. Maravilhoso. Maravilha. Graças a Deus. Graças a Deus. A graça de Deus nos dá habilidades para irmos além das nossas habilidades. Isso a gente já entendeu. Acredito que sim. Essa graça nos faz mini-cristos, poderosos em tudo. E é interessante que como a gente vai falar, como nós poderíamos falar para um bando de escravos, né? Aqueles 3 milhões de escravos que saíram do Egito. Como nós podemos falar que esses escravos enfrentariam guerreiros habilidosos naquela terra que Deus preparou para o povo dele? Lembra dos 10 espias? Os 10 espias para eles eram impossíveis, para os 2 espias era possível.
Antes de entrar no coração dessa palavra, eu preciso falar um pouco sobre aquilo que a fé pode gerar na nossa vida. Nós já ouvimos isso essa semana e eu preciso bater de novo. Porque isso aqui é um dos pontos mais poderosos que, se nós entendermos, e essa palavra cair no nosso coração e não na nossa mente, no nosso coração, porque é de lá que traz mudança, aí eu tenho certeza que nós viveremos coisas sobrenaturais em Deus. Tudo é possível àquele que crê. No livro de Marcos, capítulo 9, versículo 14, diz: Ao voltarem para junto dos outros discípulos, viram que estavam cercados por uma grande multidão, que alguns mestres da lei discutiam com eles. Quando a multidão viu Jesus, ficou muito admirada e correu para cumprimentá-lo. Sobre o que discutem? Perguntou Jesus. Um dos homens na multidão respondeu: Mestre, eu lhe trouxe meu filho, que está possuído por um espírito impuro, que não o deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi a seus discípulos que expulsassem o espírito impuro, mas eles não conseguiram. Jesus lhe disse: geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Bom, esse versículo é algo que nos ensina muito a respeito da incredulidade. Aqui vimos, aqui no capítulo 14, era uma multidão que estava ali discutindo. E logo no 15, olha esse detalhe que importante. Quando a multidão viu Jesus, ficou muito admirada e correu para cumprimentá-lo. No 17, um dos homens na multidão respondeu. Aqui estamos vendo um pai que tinha consciência total, plena, do que estava acontecendo com o seu filho. E é algo que você tem que pensar e refletir, porque talvez você tenha consciência do que está acontecendo na sua vida, você já sabe o que deve fazer para que isso mude, mas você é incrédulo, como este pai. A Bíblia deixa clara com esse pequeno detalhe, um dos homens na multidão, o pai desse menino, sabendo da resposta, sabendo que aquilo era uma possessão, estava lutando da maneira errada, na força do braço, discutindo, brigando no meio da multidão. E a multidão são muitas pessoas. E o que não estava saindo ali? E o pai estava no lugar errado, lutando da maneira errada, com a consciência e sabendo o que realmente estava acontecendo com o garoto. E é interessante que nessa leitura tem Jesus perguntando, porque Jesus gosta de ouvir as nossas respostas. Ele quer saber o que vai sair. E o homem deu detalhes importantes para Jesus. Ele já tinha o discernimento que o menino não tinha nascido daquele jeito, mas ele já tinha, esse pai já tinha o discernimento que aquele era um espírito diabólico, porque o pai dá esses detalhes. Eu lhe trouxe porque ele está possuído por um espírito impuro que não deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão e ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi a seus discípulos. Ou seja, o pai dá detalhes. Os discípulos já tinham expulsado vários demônios, mas não desse tipo. Por conta da incredulidade deles. É muito interessante isso aí. Né? E quantos são incrédulos acerca da palavra, diante de um problema, e não estão vivendo o sobrenatural de Deus? Esse pai, ele tinha plena consciência do que estava acontecendo com o filho dele. E aqui, logo em Marcos 9, olha só que interessante. Jesus vai perguntando, Jesus vai fazendo pergunta para esse pai. Porque Jesus queria saber o que vai sair desse pai. No 20, então o trouxeram. Quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, mais uma vez uma pergunta.
Há quanto tempo isso acontece com ele? E o pai respondeu, desde pequeno. Ou seja, o pai tinha consciência que desde pequeno aquilo acontecia com o filho dele, mas ele não teve fé. A verdadeira fé, aquela fé que move montanhas, aquela fé que muda tudo, aquela fé que liberta. Ele tinha consciência. E desde pequeno respondeu ele. Muitas vezes, olha o que ele disse aqui para Jesus. Muitas vezes o Espírito lança-o no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia, nos ajude. É interessante isso, porque esse pai ele tinha uma religião. A gente sabe que quando a gente não tem a consciência do que é, a gente procura em médicos, a gente procura no terapeuta, no psicólogo, você procura em tudo. Pergunta para parente, pergunta e vai pesquisando. Ele trouxe para quem resolveria, mas a gente vê um ponto muito interessante que esse pai, ele terceirizou. Ele sabia que a situação vinha para ele, mas ele terceirizou. Pessoas que terceirizam as culpas. Terceirizam que é porque é economia, terceirizam porque realmente a minha esposa não dá mais, não me respeita, esse trabalho não vai sair mais nada daqui, esse governo que não presta, essa igreja que não prega uma palavra viva, é daqui, o problema é daqui, é por causa desses discípulos aqui, ó, porque senão eu já tinha minha vitória, o irmão que chegou há 6 meses já está vencendo, eu estou aqui, ó, desde pequeno, sendo humilhado. E aqui é muito forte que as características quando o diabo pega uma pessoa e mediante a sua carnalidade, ele vai fazer mais ou ele vai fazer menos. Aqui esse espírito, quando você pega algumas pessoas que estão muito vulneráveis, você vê que o demônio ele pega essa pessoa, ela joga no chão, joga no fogo, joga para lá, tira do emprego, joga em vício, joga na mentira, na imoralidade, na prostituição, no divórcio, joga em tudo. Agora, quanto mais você chega perto de Deus, você vai tendo o diabo vai tendo menos controle da tua vida. Mas ainda tem. Pode ter no pensamento, no sentimento, na vontade de ficar na igreja, ao invés de vontade de ficar em casa, ao invés de ir na igreja. Ao invés de fazer trabalhos, fica em casa, porque acredita que é só a minha parte está sendo feita. Né? Eu não preciso fazer muito mais. Mas a Jéssica ainda disse, quando o Espírito viu Jesus, causou uma convulsão. Isso para mim é uma das coisas que eu vejo que é um dos pontos principais para essa pessoa, para você se tornar um vitorioso. É cumprir todos os seus propósitos aqui que você entrou, né, nesse mês de dezembro. Sabe por quê? Porque quando levamos a quem resolve, o diabo ele mexe. Eu lembro de uma pessoa que até falei esses dias, ela falou, bispo, quando eu estava no centro espírita, eu não tinha tanta briga, tanta situação, eu não passava tanta dificuldade, eu não era humilhado do jeito que eu estava. Quando eu estava lá, eu tinha paz. Eu falei, não, é que você estava no time do diabo. Ele não precisa combater você. Agora você está no time de quem vai vencer, que te dá uma vida plena. Aqui é aquele que dá com uma mão e tira com a perna. Aqui, o demônio ele não viu os discípulos. Não espere que você acha que você está arrasando, se a tua vida está miserável. Espere que você esperar. Não, estou cristão aqui debaixo do braço, com o terninho laranja, vinho roxo, com a minha esposa aqui que nunca cortou cabelo, usa saia no tornozelo, fazendo tudo e gritando aleluia para todo lado, e está achando... Não, a árvore é conhecida pelos frutos. Se o diabo não está vendo, é um problema. Porque quando o demônio viu para quem resolveria o problema, então trouxeram quando o Espírito viu Jesus, quando ele viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino, ele caiu no chão contorcendo e espumando pela boca. Quando você traz um problema financeiro na família, casamento, e o negócio parece que piora, vamos ser honestos, gente, vamos ser honestos. Quando a gente entra num propósito, quando você começa um desafio e entra num voto poderoso com Deus, o negócio não fica pior, sim ou não? Pode falar a verdade. Não piora?
Às vezes piora 10 vezes. No ponto que você fala, meu Deus, deixa eu tirar isso aqui e ir para fora da igreja, porque estava melhor antes. Mas aqui, ó, causou uma convulsão. Intenso. E para muitas pessoas já parariam aqui na igreja. Mas agora vamos para outro ponto. Vamos para o nível 2. Aquele crente que já consegue aguentar esse primeiro impacto. Jesus perguntou ao pai do menino, você imagina, o menino está dando cambalhota ali, ó, dando cavalo de pau, dançando break ali na questão do epilético. Espumando, gritando, e Jesus na calma, Jesus é calmo, Jesus confia, Jesus tem paciência. Por que Jesus estava perguntando para o pai algo que para várias vezes a gente vê na Bíblia que ele não teve esse papo? Ele chegava, via, né? Cego Bartimeu, o que queres que eu te faça? Veja, então veja, vai embora. Coisa rápida. Agora Jesus ele se focou aonde? No problema. O problema não era o menino. O problema era o incrédulo do pai. O preguiçoso, o religioso, porque o problema do pai era a religião, e esse é o problema de muitas famílias. A religião, o sacerdote está destruindo toda a tua casa. Aqui Jesus perguntou para o problema. Quanto tempo isso acontece com ele? Imagina Jesus perguntando para você, há quanto tempo que você está aí nesse emprego que você não consegue ser promovido? Há quanto tempo que você está nesse aluguel nessa casa que você não consegue dar a entrada para uma casa própria? Há quanto tempo que você está andando a pé? Há quanto tempo que você tira coisas do carrinho quando você vai no mercado? Desde que ele era pequeno. Aí você fala para Jesus, faz uns 15 anos, faz uns 20 anos, faz uns 30 anos. Desde quando eu era pequeno na fé ainda. 22. Muitas vezes o Espírito lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Você vê que o negócio fica pior. Né? Você está falando de um filho dele. O que é mais importante na tua vida? Você tem filho? Então vai ser teu filho. Acredito eu. Não é? Então veja uma coisa importante. A tua mãe, a teu pai. Imagina uma situação dessa. Mexendo na carne. Estava mexendo na carne. Mexendo no problema. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos se puder. É muito importante isso. Se você não trouxer à luz o problema, não botar humildade, não reconhecer que eu sou o problema, se você não parar de levar os seus livros de desculpas e justificativas, Deus não vai mudar nada na tua vida. Você vai continuar tendo um filho problemático, epilético, vai continuar tendo convulsões no financeiro, convulsões no casamento, convulsões na saúde, convulsões no espiritual. Agora, quando você falar, meu Deus, o problema sou eu mesmo. Tenha misericórdia de mim. Me ajuda, porque eu errei. Não é o governo, não é a igreja, não é o bispo, não é o pastor, não é o obreiro, não é minha esposa, nem meu marido e nem meu trabalho. Sou eu o problema. Ajude-nos, se puder. Se puder, perguntou Jesus. Se puder. Se puder. O problema é muitas vezes eu vejo isso, Jéssica, que você não pode colocar dúvidas em Deus. Deus não é um Deus que te dá a possibilidade de duvidar. Se você duvida de algo e tem medo de falar realmente o que você quer e colocar de verdade o que você quer nesse propósito, eu falei ainda essa semana ainda, muita gente precisa refazer o seu propósito. Sabe por quê? Porque fez o propósito em cima das suas habilidades. Se você estudar, se você criar ou tiver um contato muito bom, você consegue ganhar esse salário sozinho. Agora, se você coloca um salário que é só Deus, só Ele vai realizar, agora você entra na categoria de Deus. Você entra no patamar de Deus. Agora Deus trabalha com você, porque agora é a fé. Isso vai mover a Deus. Não adianta você ser genérico. Meu Deus, me abençoa. Você não vai ser abençoado. Por quê? Porque você não é específico. Meu Deus, abençoe de que forma? Deus vai perguntar, como você quer que eu te abençoe? Eu quero um salário ganhando 10, 20, 30, 50 mil. Eu quero benefícios, eu quero uma casa própria no bairro. Bispo, eu quero uma casa. Eu te levo na Sé, tem muito acampamento que eles chamam de casa. Eu estou lá toda semana.
Tem muita lá, cabaninha lá, que eles falam, não, aqui é minha casa. Deus pode te dar uma cabana também. Agora, se você tiver fé, você vai falar, meu Deus, eu quero uma casa no bairro tal, com a metragem de 200 metros quadrados, pagando condomínio tal, com IPTU tal, eu quero uma casa naquele lugar, no andar tal, eu quero com um piso tal, com o sofá tal, com os mármores, a cama, aquela que massageia no botão. Eu quero aquele chuveiro que solta 14 jarros, que parece que é uma mangueira de bombeiro, eu quero tudo. Aí, já dei ideia para vocês botarem no propósito aí. Sabe por quê? Porque você vai entender o que é reinar em vida agora. Deus não quer que você reine em vida no céu, porque lá tá fácil, rua de ouro, as pedras, o ouro vira pedra, mas Ele quer que você coloque tudo. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele não é o teu amigo, o teu patrão, o governador, Ele não é nada, Ele é Deus, Ele que vai fazer. Agora, se puder, tudo é possível para aquele que crê. Agora a gente entra no problema, eu creio ou não? No mesmo instante o pai respondeu, eu creio. Mas me ajude-me a superar minha incredulidade. Mas peraí, eu creio. Você crê? Então por que teu filho ainda está lá? Você crê realmente? Se lê a palavra, acredita que é verdade? Ou você está lá naquele testemunho que você ouviu do irmão, que ele falou, ai, me ajuda aqui, eu orei nas costas, mas é que eu não continua doendo, mas eu sei que é Deus que está me provando. Ah, meu filho, ele está lá com problema no rim, mas eu sei que é Deus que está me provando. Será que você acredita nos testemunhos que você ouve derrotado, ou você acredita nas pregações de muitas vezes de líderes, falando pelas suas próprias experiências, pelas suas próprias doutrinas fora da palavra, porque a Bíblia não dá chance? Como esses discípulos podiam falar? Deus, é vontade de Deus isso aqui. Como ele podia falar? Você estava na frente de Jesus, mas Jesus tinha um Espírito que está em nós. Como você fala para um cara que pode tudo? Como Deus, você pode colocar alguma barreira, sabendo que o teu Espírito é o mesmo que estava sobre Jesus, aquele que ressuscitou ele dentre os mortos? A Bíblia diz isso lá em Paulo. Paulo diz isso. Esse é o Deus. Agora você está entendendo que Deus é esse. Agora, você viu? Ainda a situação estava acontecendo aqui. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito impuro, dizendo, espírito que impede esse menino de ouvir e falar, ordeno que saia e nunca mais volte. Toda vez que você vê uma pessoa derrotada mesmo, você vai entender, ela não ouve a palavra de Deus, porque ouvia obedecer, e ela não fala, porque tudo é pela palavra. Jesus é o verbo. Ele vai impedir as ferramentas mais poderosas que Deus te deu. O Espírito gritou, causou outra convulsão, você viu? Parecia que estava pior, agora vai para a categoria 2. O cara já sumiu, o cara ainda permaneceu, o cara está aqui no culto da chuva, está aguentando o pau aqui. Ó. Agora o negócio ficou pior. Agora muita gente pegaria, não, para, vai embora Jesus, vai embora. Não, vai fazer isso com meu filho não. Não, vou fazer isso não. O Espírito gritou, causou outra convulsão intensa, o menino saiu, e saiu dele. O menino parecia morto. Agora vem os irmãos lá, tá vendo? Ó? As tias, sabe aquelas tias lá? Aquelas tias lá, você sabe qual é que eu estou falando. E um murmúrio correu pela multidão. Ele morreu aí, ó. Quis falar, ia estar no pecado. Eu lembro quando aconteceu isso aí, quando a bispa estava vivendo os desafios lá. E causou todo aquele acidente, meu irmão estava sem braço. Choveu o comentário. Tá aí, ó, no pecado, a pecadora ali, ó. Ou quando ela tirou o remédio, ele teve várias convulsões. Isso mesmo. Quando ela tirou o remédio, e o negócio piorava. Agora, que fé é essa sem a atitude da fé? Eu já falei com pessoas, ninguém me falou. Eu já vi pessoas trazendo remédios para a gente orar aqui. Orar em cima de remédios. E o remédio faça efeito. Mas a gente não podia orar em cima de um exame? Será que não seria bom também? Será que a gente podia, ao invés de orar
para um auxílio emergencial, que não tem nada contra, e nem contra médico também, antes que vocês acham isso, alguém vai achar isso. Mas não posso orar por uma porta aberta, uma oportunidade poderosa, ganhando infinitamente mais do que ela pensava? Por que a gente não faz a mesma oração, colocando Deus na categoria dele, no patamar de Deus, fazendo orações de Deus, para esse Deus? Jesus tomou pela mão e ajudou a se levantar, e ele ficou em pé. Ele ajudou a se levantar. Quem permanece em pé somos nós. Depois, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles perguntaram: por que não conseguimos expulsar aquele espírito impuro? Porque você é incrédulo. Bando de incrédulo, porque vocês são incrédulos, vocês não creem na palavra. E talvez você que é jovem está sendo incrédulo, não está crendo na palavra. Talvez você fez o seu propósito aí, colocou o genérico, né? Se você colocou coisas assim, nada com nada, que você consegue fazer. Que você consegue fazer. Com muito esforço, Exatamente. Muita dedicação e muito foco, você conseguiria fazer. Você está dizendo, eu não creio. Você está falando para Jesus, se puder, não. O Senhor está deixando claro para todo mundo. Tudo é possível aquele que crê, não é algumas coisas. Então, você tem que fazer pedidos ousados. Quantos, como o bispo acabou de falar, o Fer acabou de falar, quantas vezes estamos lutando com algo, né? Eu já ouvi muitas pessoas, pastor, eu estou indo na igreja, está tudo piorando. Pastora, eu comecei um propósito de jejum, de oração, está tudo piorando. Isso é um bom sinal que você está você está mexendo com o mundo espiritual, o diabo está furioso com você, continue. Mas as pessoas param aí. Passe pela primeira convulsão, passe pela segunda convulsão, passa pela terceira convulsão, porque no final é o que vai acontecer. O ponto é o quê? Até então esses discípulos estavam fazendo show. Expulsava dali, o negócio acontecia dali. Agora, quando chegou numa exigência maior, tudo mudou. Essa espécie só sai com oração. Quer dizer o quê? Nós precisamos entrar em outro aspecto. A gente precisa aprofundar mais ainda. Lembra que Jesus falou, vá para águas mais profundas. Nós precisamos ir para águas mais profundas. Eu creio que isso acontece demais quando nós ainda vemos que a verdadeira fé, ela elimina todas as barreiras e a incredulidade, ela paralisa, ela trava os milagres. A Bíblia ainda diz aqui em Mateus 13:58, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Tudo que precisamos é crer. É interessante que, quando nós lemos aqui em Números 14:21, diz, porém, tão certamente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra. E que todos os homens que viram minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto e me tentaram, estas 10 vezes não obedecerão a minha voz, e não verão a terra de que seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram a verá. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. A gente falou sobre o que é fé, a possibilidade da fé. Agora, no 14, estava dizendo que um dia eu terei uma geração que irá crer em mim. Uma geração que será como uma geração como Caleb, uma geração como Josué. Eu acredito que essa geração é a nossa. Eu acredito que nós chegamos nesse ponto. No ponto de ser essa geração que agrada a Deus, que a glória dele pode respingar sobre nós. Deus ele não pode mostrar toda a sua glória para uma geração que não acredita nele.
Minha glória só será preenchida nessa terra se meu povo realmente crer em mim. Nós precisamos crer, porque tudo se resume em crer em Deus. Por que será que nós lutaríamos contra a fé? Sem fé, nós não temos acesso à graça e, consequentemente, é impossível ter uma vida que agrade a Deus. Agora mesmo, eu estava ali com jovens e eu peguei uma caneta e fiz uma bolinha em cada mão direita, em cada um. E eu mostrei que uma bolinha tão pequenininha, ela pode ser muito pequena, mas não quer dizer que ela é insignificante. Então um casal ainda que veio hoje ainda, inclusive está no culto, e eles tiveram um desafio grande demais hoje. Quebrou o carro em outra, bem longe da igreja. Chegaram, chegou a pé, de Uber, chegou de Uber. E na hora que eu sei que eles estão buscando muito em Deus, e ainda eu falei para eles, eu vejo uma grande oportunidade aí. Porque agora, Deus ele pode te dar a possibilidade de dar um carro zero. Nós não podemos ver do lado que o mundo nos leva. O problema não é um problema. Deus nos entrega situações. Não é à toa que eu vejo tanta chuva todo dia. A dificuldade para chegar na igreja é muito. Trânsito está o dia inteiro. Não é o dia inteiro, está para todo lado. Você não consegue sair na calçada, você está em trânsito com um cachorro. É para todo lado. E eu vejo que os testes vêm a todo momento. É um teste de você querer ficar em casa, assistir pela internet, porque é maravilhoso, muito mais fácil. É um teste de você não querer dar um pouco a mais. Mas esse pontinho que eu falei para eles é aquilo que o próprio Jesus estava dizendo. No livro de Lucas, capítulo 17, versículo 5. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumente a nossa fé. É interessante porque parece que é como fermento de bolo isso, né? Algo fácil, que Jesus ia lá, jogava o pozinho mágico e tudo ia crescer. Mas Jesus ele nos mostrou que isso é com prática, um exercício. Ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer esta amoreira, arranque-se e plante no mar, e ela lhes obedecerá. Se nós tivermos fé do tamanho de uma coisa tão pequena, e o pontinho que eu fiz era maior ainda do que o grão de mostarda, nós viveremos coisas poderosas, e o que eu falar tem que acontecer, se é uma montanha, se é um problema, se é uma doença, se é uma dívida, se é uma situação financeira, isso tem que acontecer. Porque a fé ela se origina daquilo que parece muitas vezes insignificante. Infelizmente é aqui que muitas pessoas se perdem, porque estão sempre procurando algo extraordinário em coisas grandes. Mas o extraordinário se origina nas coisas que parecem insignificantes. A bispa ainda falou essa semana aí sobre a raposinha. As coisinhas que roubam a nossa vida. Muitas vezes eu estar dentro de um culto, mas eu chegar atrasado. Dentro de um culto, mas eu estar dormindo. Dentro de um culto eu estar mexendo no celular. Eu não estar prestando atenção. Talvez eu estar em algum lugar, ou vir somente os domingos e fazer esse propósito quando der. As raposinhas que parecem que não está destruindo a vinha, mas são elas. Desde coisas pequenas às grandes. Tudo começa com uma semente. Repita comigo, semente. E essa fé que Jesus estava dizendo aqui, é uma semente. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós entendemos o que é semente na Bíblia. Repita comigo, a palavra de Deus. Então a chave é trazer a palavra de Deus, se essa semente. Então se eu pego essa semente, transformo e coloco ela como a palavra de Deus que é, a chave é eu pegar essa palavra que Deus nos dá e nos libera e colocar no nosso interior.
E quando eu coloco no nosso interior, eu estou querendo dizer o quê? Eu coloco no nosso coração. Repita comigo, coração. A Bíblia diz aqui em Romanos 10:10, pois com o coração se crê. Pois com o coração se crê. É através do coração que você vai crer. Não é sendo o maior teólogo do mundo e tendo todos os versículos guardados na cabeça. Deus, Ele quer que essa palavra chegue no seu coração. Então não é colocar a palavra na cabeça, mas dentro do nosso coração. Não é colocar a palavra no seu caderninho ou da forma que você vê quando precisa, mas que ela entre de uma forma tão poderosa, de uma forma tão forte, que ela nos ensina o que está em Hebreus 4:12. O que diz em Hebreus 4:12? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, a alma, as suas vontades, o espírito, aquele que deve te liderar. Então ele divide as tuas vontades, você não tem mais vontades. Você só tem o Espírito Santo que te leva, que viva e cada vez mais leva você a agradar a Deus. Ela entra como uma espada. Ela precisa penetrar a palavra de Deus. Se você não recebe a palavra como ela sendo viva, ela não penetra. Agora, se você acredita que ela é viva, ela precisa também ser eficaz. Ela é eficaz quando traz mudança e mais afiada que qualquer espada. Ela vai chegar e penetrar quando sai essa palavra do altar. Você tem que se sentir dividido. Você tem que ver que ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Na hora, você já sente pesado, não, esse pensamento não é de Deus. Ah, esse ato que eu estou fazendo aqui para essa pessoa não tem intenção e motivação errada ou certa. Está tudo errado, porque a palavra está vindo para me dividir. O que eu creio, o que Deus crê. O que eu quero fazer, o que Deus manda eu fazer. Eu não sou a mesma pessoa, porque ela penetrou. A palavra de Deus precisa penetrar em você como uma espada. Ela precisa te dividir em tudo. O que você queria, agora você quer para agradar a Deus. Quer ser milionário? É para criar o quê? Eu poder construir templos. Quer dons e poder? É para eu entrar no hospital e aquele hospital tem que ficar vazio. É eu verdadeiramente ouvir um trabalho como Natal, toma aí 10 mil cesta básica aí. Quer mais? Porque agora eu vivo pelo Espírito. Deus quer um coração, porque é com o coração é que um homem de verdade ele vai crer. Vejamos o que Jesus disse aqui. E para mim é tão forte isso que para Jesus também é forte. Eu vou te falar isso aqui. Na parábola aqui do semeador em Marcos 4:13, olha que Jesus começa falando. Se vocês não entendem essa parábola, vocês não vão entender mais nada. Se você não entender o que Jesus vai falar agora para você, você não vai entender mais nada na tua vida. É a mãe das parábolas. É a virtude das parábolas. É a ponta do triângulo. Dali que começa. Se você não entende essa, você não vai entender mais nada. Isso Jesus está falando, não foi eu não. E continuou. O semeador semeia a mensagem de Deus. Você tem que entender isso aqui. Porque o semeador semeia a mensagem de Deus. Presta muita atenção. 15. Algumas pessoas que a ouvem são como as sementes que caíram na beira do caminho. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas. Aquelas que ouvem, o Satanás vem e tira essa mensagem. Continua.
Outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde haviam muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, elas aceitam, logo com alegria. Mas depois de pouco tempo, essa pessoa abandonam a mensagem porque ela não criou raízes. Você pode até aceitar e estar achando muito bonito, e estar ficando muito animado, muito incentivado, motivado. Você pode ter feito um livro já aí, ó. Mas se ela não criar raízes, você vai se perder. Está aqui, ó. Pouco tempo depois, essas pessoas abandonam. Por quê? Porque quando chega o problema e você é hora de usar essa mensagem, usar a fé, usar aquilo que você aprendeu, você não tem raízes. A raiz é aquele aguapé de rio. E quando por causa da mensagem, por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Porque você acha que não vai chegar, volta ali, você acha que não vai chegar? Chega para lapidar, é o fogo que purifica o ouro. Vai chegar sempre. Ela chega. E quando chega, o que você está fazendo? Abandona a fé? Abandona a igreja? Abandona o propósito? Já não vê mais vantagem em ficar 3 horas da manhã comigo? Ou meia-noite? 18. Ainda outras são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Foi semeada, mas ela caiu no meio dos espinhos. Sabe o que acontece? Elas ouvem a mensagem. Mas quando aparecem as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas e outras ambições, essas coisas sufocam. Você está entendendo? Ela pode até criar, ela está subindo, mas há o quê? Há situações que, como espinho, bloqueia. Essas coisas sufocam a mensagem e ela não produz fruto. Continua. E existem também aquelas pessoas que são como as sementes que foram semeadas em terra boa. Elas ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma grande colheita. Eu acredito que esse somos nós. Umas 30, outras 60 e outras 100 vezes mais do que foi semeado. E o que tudo isso significa? O que tudo isso significa? Eu vou explicar para você. Lembra que eu falei que a semente é a palavra de Deus? Olha o que está escrito em Lucas 8:11. O que significa essa parábola? Repita comigo. A semente é a palavra de Deus. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu não. É a Bíblia. Essa palavra significa semente. E a semente significa a palavra de Deus. Quem sabe que toda semente, ela já tem tudo que ela precisa? Quem sabia disso aqui? Que toda semente já possui tudo para crescer. Quem sabe disso aqui? Só você sabe, Felipe? Tem mais alguém que sabe? Maravilha. Ela só precisa de uma terra. Ela só precisa de um solo fértil. E significa que tudo que Deus prometeu para nós depende, repita comigo, da condição do nosso coração. Olha o que está falando aqui em Lucas 8:12. Porque o solo é o nosso coração. E quando o versículo aqui nos ensina algo poderoso. As sementes que caíram na beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém, o diabo chega e tira a mensagem do coração delas, para que não creiam e não sejam salvas. E de que maneira o diabo ele vem para roubar? Porque o diabo, a Bíblia diz em João 10:10, veio para roubar, matar e destruir. Então como ele vai roubar? Ele rouba com os principais métodos que hoje em dia as pessoas caem. As arapucas que o diabo cria. Experiências decepcionantes. Tradições criadas por homens.
raciocínio humano, convicções erradas, nas quais nós nos agarramos, interpretações fora da palavra, sem o discernimento correto. Mas a Bíblia diz, e é muito clara aqui, as sementes que caíram onde havia, no 13, as sementes que caíram onde havia muitas pedras, são as pessoas que ouvem a mensagem e recebem com muita alegria. Elas não têm raízes e por isso não creem somente e por isso creem somente por algum tempo, e quando chega a tentação, abandonam tudo. Nós precisamos encerrar esse ciclo na nossa vida. E começar a entender que essas sementes, ela só vai frutificar se cair em uma terra fértil. A terra do nosso coração precisa estar fértil. Você precisa deixar o seu coração aberto. Você precisa ser intenso. Você precisa ouvir a palavra e pegar ela como a última boia no meio do mar. E receber como aquela faca. Ela tem que dividir. Ela tem que julgar os seus pensamentos. Ela tem que julgar suas intenções. Ela tem que tirar a tua paz se você estiver no erro. Ela precisa dividir a tua alma quando ela chega. Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Por que eu não estou anotando? Por que eu não estou na palavra? Por que eu não estou fazendo mais? Meu Deus! A volta de Cristo está próxima. Será que eu vou? Será que eu estou dando o meu melhor? Será que eu estou sendo o melhor possível? Aquele que é pequenos cristos nessa terra? Porque dessa maneira eu viverei coisas poderosas. Porque a semente certa está no coração certo. E lá que vai frutificar. E lá que Deus vai poder mostrar sua glória. O bispo falou ainda esses domingos atrás que os olhos de Deus está procurando, em algumas versões buscando, em algumas versões vigiando, aquele que ele possa mostrar a sua força para aqueles que têm o coração totalmente dedicado a Ele. É aí que eu entro. É aí que você entra. Deus, Ele vai mostrar a sua força quando você pegar essa semente e você acreditar nela. Dessa maneira, Ele vai mostrar toda a sua força. Ele vai te colocar todas as possibilidades, Ele vai abrir todas as portas, Ele vai curar todas as doenças. Ele vai fazer você ter o que você quer. Ele vai te usar para você construir templos para Ele, abençoar pessoas. É ser essa semente que frutifica e todo mundo vê. Ninguém precisa olhar para uma árvore e não saber se ela está com fruto bom. Se você olha, você sabe que, dependendo do caju, você se comer, você sabe que ele é amargo, você sabe que ele amarra a língua. Mas se você pega aquela uva saborosa, você sabe já que ela é muito doce. Tem gente que Deus ele está provando do fruto e vendo que é amargo. Por quê? Porque é uma casca, não é realmente verdadeiro. A terra precisa ser fértil e ser cultivada no lugar certo. A terra boa, que não seja em pedras, que não seja no meio de espinhos, que seja uma terra boa e fértil. Eu não preciso ser um cristão aguapé, que quando o vento vem, eu me jogo para outra margem. O vento vem de novo, eu vou para outra margem. Eu não tenho raízes. Se o irmão chega lá, o pregador lá que faz curar pela toalhinha, pelo não sei o quê, eu estou lá na igreja. Se chega o cantor não sei o quê, que dá cambalhota, opa, eu estou lá também. Vive sendo cristão sem raiz, não frutifica em nada. Já falei aqui com gente que ouve a palavra, vem quase todo dia, mas dizima na igreja perto da casa dele porque ele gosta do pastor. Porque lá o pastor ele sente que, eu preciso ajudar ele, tal. Como você pode se alimentar em um lugar e semear em outro? De que maneira é isso? Eu não posso comer na casa da minha mãe e agradecer meu tio? Isso é ato de gratidão. Isso é você saber que eu não sirvo dois senhores, eu sirvo um só. Agora mesmo o evangelista estava falando ainda, eu gostei bastante,
né, que ele disse, eu falei sobre o postar e repostar as mensagens da igreja, as mensagens de Deus, os versículos que nós, ou versículos pelo menos, ou qualquer coisa que envolva a Deus. Mas a pessoa está compartilhando não sei o quê, o cara da política tal, o Chico do não sei o quê, o cara que não fez nada na vida e acha bonito, e é Nietzsche, e é não sei o quê, e é Aristóteles não sei o quê, e é o coach financeiro que chega de bike, faz tudo. Compartilha de todo mundo, mas não compartilha um trabalho poderoso do ministério, um versículo. Por quê? Porque acredita que vai ficar menor. Vê as coisas de Deus como inferior. Tem medo de ser único. Quando você é único, olha, tem jovens aqui que eu fico muito feliz, que eles são maravilhosos. Evangeliza dentro da escola, fala. Olha, teve um jovem aqui, uma menina que ela trouxe 3, 4 pessoas aí da escola dela evangelizando, e todo mundo às vezes fala, não, mas que esquisita, tal. E ela não está nem aí, e ela vai falar de Jesus, e ela faz, e ela ora, e ela tem toda a ousadia, sabe por quê? Porque ela entendeu que eu prefiro, é muito mais vantajoso ficar bem com Deus do que ficar bem com uns manezinhos aí, que acha que eu sou pequeno, que acha que eu sou inferior. É poderoso quando se assume realmente quem você é em Deus. Entende que ninguém paga as tuas contas, mas Deus ajuda a pagar. Deus abre portas para você pagar. Sabe? Você tem medo do que teu tio vai falar, teu amigo, o teu cara da escola que você não fala há 10, 15 anos? A tua professora, a tua tia, que é da Umbanda muitas vezes, ou de espírita, ou qualquer outra religião? E é maravilhoso quando você vê que a palavra de Deus é real. O ímpio muitas vezes é mais prudente. Você vê muitas vezes pai de santo entrando no mercado todo de branco. Você vê a mulher do acarajé o dia inteiro cheio de orixá, assumindo. Você vê o cara lá, o judeu, todo de preto, com sua roupa tal. Mesmo tendo a fé, uma fé que não é a nossa, assume. Tem coragem, não tem medo de julgamento. E o cristão tem medo de falar de Jesus. O cristão tem medo de repostar. Tudo é para a honra e glória do Senhor. E sua rede social não é para a honra e a glória do Senhor. Então você é uma pessoa que não é integral. Lembra que Jesus fala da integralidade? Íntegro, reto. Jó, Abraão, íntegro. Precisa estar por inteiro em Deus. Porque aí você começa a achar as raposinhas. Pode ser. Eu tive um jovem aqui que falou comigo, que uma das raposinhas dele era o quê? Tinha medo de postar as coisas nas redes sociais. Depois que ele começou a postar, começou a andar a vida dele. As raposinhas, gente, é uma coisa que parece insignificante, mas não é. Lembra que eu falei? Não é insignificante. Ela se origina em algum lugar. Desde isso de coisa ruim ou coisa boa. E é dessa forma que a gente começa a entender e viver o maior tempo da minha vida. Não é? Exatamente. E eu faço essa pergunta: que tipo de terreno você tem sido? Será que é o que sufoca? Que crente você tem sido? Aquele que perde a palavra, aquele que pega a palavra, mas logo perde ela de vista, logo o diabo vem e toma ela de você através de um problema, de uma situação? Que tipo de fé você está agindo? Você precisa, todos que estão aqui, precisa de forma definitiva. Será que eu sou incrédulo? Será que eu estou sendo um cristão verdadeiro? Será que eu estou sendo essa terra que está frutificando, crescendo? Ou eu estou perdendo as palavras? Olha o tanto de palavra que o Ministério Mudança de Vida traz. Olha o tanto de culto. E o que você tem feito com essas palavras? O que você tem feito com essas direções? Será que você já esqueceu o que foi pregado na semana passada? Será que você já esqueceu o que é gratidão? Ou você já entendeu e está praticando isso? Então, a fé vem do ouvir a palavra de Deus e guardar a palavra de Deus. Graças a Deus. Vamos se colocar de pé então, vamos orar? Maravilhoso, maravilhoso. Como é maravilhoso a gente começar a enxergar. É sempre importante da gente entender que
tudo roda e cai na gratidão. Às vezes a gente não consegue enxergar que não é o mundo me deu nada e nem a minha mãe. É Deus. Ah, bispo, mas minha mãe fez, claro que ela fez. Mas você pode ter sido... Deus podia ter permitido uma doença na tua vida. E sua mãe não poderia fazer nada. Deus teve misericórdia sobre você. Você podia ser humilhado ou nascer, como eu próprio falei do Nick, que ele não vê como ele menor. Mas ele tem limitações, não tem os braços, não tem as pernas, mas ele te deu tudo. Você é perfeito. Então, às vezes quando eu vejo que uma coisa que eu não estou fazendo, não estou orando direito. Bispo, o que é orar direito? É orar com o coração. É ser específico nas suas orações. Eu falei ainda semana passada, você chega na frente do presidente e falar: ô presidente, eu quero mais de você. Ele vai falar: quer do quê? Quer na saúde? No financeiro? Quer onde? Aonde você quer? É habitação? É onde? Se você chegar em Deus, você precisa falar o que você quer. Seja específico e confia no que Deus está mostrando para você. Eu não posto por quê? Gratidão, medo, tudo corre, gente. A gente precisa descobrir as coisinhas. A semente é a palavra de Deus. Ela precisa penetrar. E que hoje essa palavra, ela penetre, seja viva e eficaz na sua vida. E que ela entre como uma faca de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir a sua alma e seu espírito. Ela dividir as suas juntas e medulas e ela julgar os seus pensamentos e intenções do coração. Em nome do Senhor Jesus, e vamos falar com Deus. Represente a Deus nesse momento. Pai amado, Pai querido, nós entramos juntos na Tua presença. Meu Pai, eu aqui, Teu povo junto e cada um, Senhor, pelas transmissões. Nós estamos apresentando aqui verdadeiramente, meu Pai, situações que estão roubando a nossa vida. Problema, meu Pai, que pode estar tirando a nossa paz. Talvez eu não posso, meu Pai, estar, meu Pai, em pecado, no erro, mas eu não estou vivendo o extraordinário. Talvez, meu Pai, ainda não vi tudo e eu quero ver tudo. Talvez eu não viva, meu Pai, Senhor, essa integralidade no Senhor. Meu Deus, eu quero que a partir de hoje as vendas venham cair, as sementes sejam jogadas e esse coração, meu Pai, venha frutificar, meu Deus, e que ele multiplique 30, 60 ou até 100 vezes mais daquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Eu abençoo a vida de cada um, meu Pai, que a partir de hoje, meu Pai, cada jovem viva o divisor de águas, vive o melhor tempo da vida, meu Deus. Eu consagro, meu Pai, determino inteligência, sabedoria, coragem, ousadia. Eu determino, meu Pai, um poder que parecia somente, meu Pai, que aconteceu na Bíblia, mas hoje, meu Deus, o Senhor está reestabelecendo essa geração de Josué e Caleb, aquele que viu, meu Pai, que esses guerreiros, esses problemas, é café pequeno, é problema pequeno, é insignificante, porque eu tenho Deus dos exércitos, eu, meu Pai, que dei vitória, meu Pai, em cima de 1 milhão de soldados etíopes, eu, meu Pai, que vi tantas coisas que pareciam impossíveis na minha vida, mas hoje eu vejo, Senhor, que o que o Senhor quer de mim é algo maior, é outro patamar, meu Deus. Coloca teu povo em outro patamar, coloca teu povo, meu Pai, em outros desafios, abre portas, meu Deus, entrega aquilo que está travado, aquilo que está, meu Pai, aquilo que não anda, meu Pai, aquilo que está amarrado, eu determino destravamento, eu determino a desamarração, eu determino aceleramento, eu determino uma nova unção, um novo poder sobre a tua vida. Meu Deus, derrame dons novos, dons e talentos novos. Meu Pai, eu determino, meu Pai, que se hoje essa pessoa crê, tudo será possível para ela. E que hoje, meu Pai, como o Senhor disse, meu Pai, como o Senhor falou para aquele menino, para aquele espírito que estava lá, que essa situação nunca mais volte, meu Deus, que seja encerrado na vida dela. Meu Pai, eu determino, meu Pai, que essa página foi virada hoje. Fala para Deus,
Fala para Deus, essa situação que parece que não anda, essa situação que parece que para você está travada, essa situação que para você acha que é impossível, isso não tem saída, isso é somente uma situação que depende de outras coisas. Não, coloque hoje um ponto final nisso. A partir de hoje é trabalho, de que maneira, de que emprego, de que salário, qual casa, carro, o que você quer, casamento, é saúde, é o emocional, é seus pensamentos, é no casamento, eu não sei, é nos filhos. Coloque hoje como já concluído. Obrigado por esse trabalho, obrigado por esse salário tal, com benefício tal. Obrigado, meu Deus, por esse casamento, meu Pai. Obrigado por esses filhos abençoados, inteligentes, meu Pai, pregadores da palavra. Obrigado por essa geração milionária, desde dinheiro à saúde, desde conjugal, emocional. Obrigado, meu Deus, por poder assumir, meu Pai, o meu cristianismo no Senhor. Obrigado por esse dom novo, obrigado por conseguir falar, obrigado por conseguir ouvir, interpretar coisas pequenas. Obrigado, meu Pai, por estar, meu Pai, no templo certo e viver, meu Pai, ainda. E, meu Pai, esse ano ainda, viver, meu Pai, esses contratos assinados. Meu Deus, eu quero, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, faça o impossível. Meu Deus, a Tua palavra diz, eu amo os que me amam, os que me buscam madrugada me encontrarão. Nós estamos te encontrando, meu Deus. Aonde o Senhor estava, eu não sei, mas eu, meu Pai, a partir de hoje estarei no Senhor. O Senhor, meu Pai, não vai mais, Senhor, eu não vou mais viver de misericórdia, eu vou viver pela graça, a vida abundante que o Senhor meu Pai, nos prometeu. Eu não vou ser mais essa pessoa que reclama, aleatória, preguiçosa, acomodada, essa pessoa que foge dos cultos, meu Pai, que tem dificuldade para ouvir a palavra em casa, meu Pai, essa pessoa que não pega mais na Bíblia, tem preguiça, tem sono, meu Pai, o sono de pegar na Bíblia, Senhor. Meu Pai, a partir de hoje não serei mais isso. Essa palavra vai entrar na minha vida viva e eficaz. Ela vai trazer avivamento e ela vai trazer eficiências. Ela vai dividir, meu Pai, o preguiçoso do vitorioso. E eu serei, meu Pai, verdadeiramente um exemplo para o Senhor falar. Eu creio nisso, meu Deus. Eu creio, meu Pai, que estamos aqui, meu Deus. Muitas vezes, muitos estão aqui na posição de Jacó, lutando a noite inteira com um anjo, meu Deus. Meu Pai, saindo até machucado, Senhor, com essa ferida de guerra. Mas ao final dessa luta, meu Pai, nós não seremos o enganador, o preguiçoso. Meu Pai, não seremos aqueles incrédulos. Não seremos mais os derrotados, mas sim, meu Deus, o nosso nome será mudado, o nosso caráter será alterado. E aquele que era enganador agora é aquele que lutou com Deus e venceu, meu Deus. A partir de hoje, o nosso nome se torna Israel, meu Deus. Um nome poderoso de uma terra santa, meu Pai, que o Senhor prometeu, meu Deus. É um povo poderoso. Meu Deus, eu acredito nisso. Eu abençoo a vida de cada um. Eu concordo com esses propósitos. Eu concordo com esses pedidos. Meu Pai, que essa quinta-feira seja a quinta-feira das respostas, das boas novas. E que essa pessoa, meu Deus, ela finaliza esse ciclo. E que ela, Senhor, não entre, meu Pai, ela não entre, meu Deus, não em 2022, mas ela não entre no dia 18, meu Pai, com esses problemas. Ela não entre no dia 18, no dia 19. Ela não chegue até o Natal, meu Pai. E sim, meu Pai, tudo será respondido para a honra e para a glória do Senhor. Não a nossa, meu Deus, porque nós não somos nada e nunca fomos. Se somos alguém é porque o Senhor nos enxergou. Se temos voz é porque o Senhor nos deu. Se podemos respirar é que o Senhor nos deu misericórdia para respirar. Meu Deus, nós dependemos do Senhor para tudo. E agradecemos, meu Pai, pelo Teu poder. O Teu poder está aqui, meu Deus. E Ele está procurando, buscando a quem possa demonstrar a sua força. Demonstra em nós, meu Pai, somos essa geração.
Meu Pai, mostre a tua força sobre nós e que a tua glória seja derramada em nós e que verdadeiramente, meu Pai, nós vivamos, meu Pai, o maior tempo da nossa vida com os nossos corações totalmente dedicados ao Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado por estar aqui, meu Deus. Obrigado por poder te servir. Agradeça a Deus pelas coisinhas pequenas. Fala, meu Deus, obrigado por estar vivo, por ter essa palavra para eu poder ouvir, por não estar em um país que eu estarei sendo preso, morto, mas eu tenho liberdade para te servir. Obrigado, meu Pai, por ter pernas para andar. Obrigado, meu Pai, por ter, meu Deus, joelhos para te adorar. Obrigado, meu Pai, por ter boca para te agradecer. Obrigado, meu Pai, pelas coisinhas pequenas. Porque o Senhor adora, meu Pai, quando nós damos graças às coisinhas pequenas. Da mesma maneira que uma fé, meu Pai, um pequeno grão de mostarda move montanhas, faz, meu Pai, um homem como Pedro andar sobre as águas. O Senhor está, meu Pai, querendo os pequenos atos de gratidão. Pequenas coisas, meu Pai, que geram divisões, meu Pai, em nossa alma e nosso espírito. Eu agradeço ao Senhor. E que todos nós, meu Pai, possamos viver o melhor mês, a melhor semana da nossa vida. Eu acredito nisso. Eu acredito, meu Pai, que isso é uma preparação, meu Deus, para um povo que terá casa própria, um salário de 100, 200 mil por mês. Um povo, meu Pai, que irá, Senhor, construir templos. Irá, meu Pai, ser os bilionários. E que irá, meu Pai, meu Deus, manter a tua obra com o maior prazer do mundo, meu Deus. Nós te amamos, nós te agradecemos, meu Deus. Eu abençoo a vida de cada um nesse momento. Eu concretizo, meu Pai, cada oração, cada pensamento, sentimento, a cada pedido que está no coração dela. Pode não ter sido colocado, meu Pai, nesse propósito, mas que a partir de agora, esses medos, essa incredulidade, esse receio de não receber, ela não tem mais. E o que ela está querendo no coração dela, meu Pai, é do tamanho do Senhor. É pedidos do tamanho de Deus. E esses pedidos que o Senhor se agrada. Eu determino a concretização desses pedidos e a materialização, meu Pai, a resposta. Eu determino as portas abertas. Eu determino, meu Pai, o cliente procurando. Ele sendo o melhor na escola. Meu Pai, o melhor no trabalho. Ele sendo, meu Pai, o maior pregador. Que quando ele abrir a boca, palavras, meu Pai, sairão como avalanches. E ele falará do Senhor como um homem que, meu Pai, te conhece há mais de 100 anos, com profundidade, meu Pai, com segurança. Eu abençoo a vida de cada um, meu Deus, e dou a minha bênção nesse momento. Obrigado por estar aqui, meu Deus. E eu determino, meu Pai, uma unção e um poder poderoso a cada jovem, a cada líder, meu Pai, que está me ouvindo agora. Que eles recebam, meu Pai, um poder, uma graça sobrenatural, um dom, talento, meu Pai, que eles nunca acharam que poderiam receber. Eu determino, eu abençoo a sua vida e dou a minha bênção em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém, amém. Graças a Deus. O Senhor teu pastor, nada te faltará. O Senhor teu refúgio, fortaleza e socorro bem presente na angústia. O Senhor guarda-te, livra de todo mal, guarda a sua alma, a sua entrada, a sua saída desde agora e para sempre. E determina a minha bênção em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém.